Olá, alunos da FEI, essa é uma aula de Fundamentos da Transmissão de Calor e estamos no laboratório para falar um pouquinho sobre trocadores de calor. A parte teórica de trocadores de calor vocês tiveram e nós vamos colocar um link para que você eventualmente recorde os princípios básicos sobre esse equipamento super importante para a engenharia, nos processos e na vida de um modo geral. Aqui nós temos um trocador de calor aberto, que você pode observar, né? Ele foi aberto nessa parte dianteira. Esse é um trocador de calor exatamente do mesmo tipo que nós vamos tratar na aula de hoje, que é um tipo casco e tubos, ou carcaça e tubos. A ideia é fazer um experimento onde você possa estimar o coeficiente global de transmissão de calor no trocador de calor, que faremos o experimento e vocês verão já já. Bom, a configuração, as hipóteses simplificadoras que adotaremos para fazer os cálculos são regime permanente, então nenhuma propriedade ou grandeza varia com o tempo. O experimento foi ligado e ficou tempo suficiente para que se estabelecesse a condição de regime permanente. Vamos imaginar que a carcaça do trocador de calor, ou seja, a sua parte externa, não está trocando calor com o ambiente externo, que de fato não é bem verdade, mas é uma hipótese simplificadora, ok? Bom, a geometria, o primeiro conjunto de dados que foram levantados para a condição de correntes, na configuração de correntes paralelas. Aqui na lousa tem uma representação bastante simplificada do que acaba acontecendo na prática, né, do ponto de vista geométrico. Aqui eu tenho a entrada do fluido quente. Nós vamos usar no nosso experimento, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, água, por várias razões, até porque não tem perigo e porque é abundante e fácil de lidar. Então o fluido quente é água, ela vai entrar no cabeçote principal, vai se dividir por 7 tubinhos, vai trocar calor com água, fluido frio, né, em temperatura mais baixa, que vai entrar por esse tubo, vai circular pelo casco e vai sair aqui. A ideia então é ter uma troca térmica, onde o fluido quente, ao longo do comprimento do trocador de calor, o fluido quente vai, em função de não estar mudando de fase, essa é mais uma hipótese simplificadora, nesse experimento não tem mudança de fase, ou seja, vapor condensando ou água líquida vaporizando. Então o fluido quente vai entrar aqui numa temperatura T1, que é a maior temperatura do conjunto, né, onde a gente vai indicar, e vai diminuir a temperatura à medida do escoamento, porque ele está perdendo calor, está transmitindo calor, ou seja, está perdendo energia para o fluido frio, que é a água. Uma curva que vai ser mais ou menos desse tipo. Então, vai desde uma temperatura T1 até uma temperatura T2. Por outro lado, o fluido frio, que também é água, vai estar entrando no desenho pelo lado esquerdo, vai estar recebendo simultaneamente o calor cedido pelo fluido quente, em temperatura de entrada T3, que é a menor temperatura de todas elas do conjunto. T3 vai aumentar a temperatura, tendendo a temperatura do fluido quente a alguma coisa desse tipo. Fluido frio e fluido quente. Nessa configuração. Pessoal, esse é o nosso experimento. Vocês conseguem ver o trocador de calor. Ele é feito com o seu corpo em acrílico. Obviamente isso não é uma condição industrial normal. Ele é feito em acrílico com a sua parte externa para que você possa enxergar, pelo menos em parte, a construção interna dele. A gente consegue ver que é um casco e tubos e tem alguns elementos bastante identificáveis aí, as chicanas, aqui nesse caso só 2 chicanas. Nessa configuração que nós escolhemos para fazer esse experimento indicativo para vocês, a gente tem água, então esse trocador, o fluido quente e o fluido frio são água, né? O fluido quente está entrando aqui, vindo de um sistema de aquecimento, né, para manter a temperatura alta, ou mais alta do que a temperatura ambiente. Ele entra aqui nesse cabeçote do trocador de calor, é dividido
por 7 tubinhos, percorre todo o comprimento do trocador de calor, sai aqui e volta para o conjunto para ser aquecido novamente. O fluido frio é a água que está vindo lá da caixa d'água da FEI. Como a configuração é de correntes paralelas, a entrada do fluido frio está se dando aqui, ele está circulando por fora dos tubos ou pelo lado do casco, entra, contorna as chicanas, percorre todo o comprimento do trocador de calor e sai pela parte superior.